E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para continuar nossa aula de álcool, a parte 1, super completa, não está faltando nada ali, você vai matar em nomenclatura e formulação. Vamos partir agora para a parte 2, fica bem feio, né? Mas vamos partir para a parte 2 agora, que essa parte também é uma parte importante, que fala das características físicas, amigos, físicas. Esse acento está no lugar certo, amigão? Não tem nada não, né? Que aí você entende que a característica física dos álcoois. E aí o cara joga duro, eu nem sei mais como é que é esse acento, mas depois eu procuro e vejo direito. Estado físico do álcool. Como é que é o estado físico, amigo? Até 10 carbonos, amigo, e acima de 11 carbonos. Até 10 eles são líquidos, não tem nenhum gasoso, nas condições do ambiente, viu? E acima de 11 são todos sólidos. Até 3 carbonos tem um cheirinho bom, aquele cheirinho de álcool bom que a gente gosta. Acima de 11, amigão, eles parecem parafina. São incolores, parecem parafina. Vai ficando cada vez mais viscoso quando a cadeia aumenta. O que é viscosidade, amigo? Ô, amiga, você acha que eu não pensei em você, não? Pensei aqui, ó. Propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. Tipo assim, se você bota o óleo para poder escoar, se você bota a água, aí você vê que o óleo é mais difícil de escoar. Você estuda isso em física, viu? Enquanto que a água, ela escoa com mais facilidade. Então, o óleo é mais viscoso, para poder o cara ficar ligado. O pessoal até fala do visgo de jaca, não tem nada a ver aqui, viu? Nada a ver. Era armadilha para passarinho que a gente colocava para poder tirar a onda. Era legal, eu gostava. Bom, as temperaturas, elas dependem de alguns fatores, de fusão e expansão. A ebulição é que cai, né? Elas aumentam com o aumento da cadeia, como em qualquer composto orgânico. Então aqui é o seguinte, ó, só para você perceber a comparação. Se eu pegar aqui, ó, metanol, qual é a fórmula dele? CH3OH, que nós já vimos na aula parte 1. A massa molar vai ser dada para você 32. Só para você ter ideia, ó, a temperatura, 64,8 graus. Essa é a temperatura de ebulição dele. O ET já são 2 carbonos. Já aumenta a cadeia, aumenta a massa e a temperatura também aumenta. Por isso que você vai vendo que pelo prefixo MET, ET, você já percebe quem tem maior temperatura de ebulição e menor. Propan, 1-ol. Prop são 3 carbonos. Ó, já aumentou a massa, já aumenta a temperatura para 97. Butan, but, já são 4. Já aumenta a cadeia, consequentemente a massa, já aumenta a temperatura. Pente, já aumenta a cadeia. Então quer dizer que já aumenta a temperatura. X, aí você vê, ó, que o aumento da cadeia aumenta a temperatura. E é comprovado pelos números que eu pesquisei para você, todos, só para você ver por números como isso é legal, isso é bacana. Agora, amigo, se você pega aqui, ó, Propan 2-ol, ó, a mesma fórmula do Propan 1-ol. Só para você ter ideia de uma coisa, ó, a temperatura é diferente. Propan 2-ol, Propan 1-ol, mesma coisa, agora só a posição da hidroxila já mudou a temperatura, para você ver quanto essa arrumação ela modifica a estrutura. Butan 2-ol, a mesma coisa, ó, 99,5. Quer dizer, já é diferente do outro que era 117,3. Você percebe que ele vai se afastando da extremidade e vai diminuindo. Pentan 2-ol, aqui ó, 119. Mas você percebe, se você comparar assim, ó, Propan 1, Butan 1, Pentan 1, Hexan 1, não tem jeito. Prop é menor e o Hex é maior. Mesma coisa aqui, ó. Se você pegar o Hexan 2-ol, a mesma coisa, ó. Todos vão aumentando. O Prop é o menor e o Hex é o maior. Se você botar 3-ol, aí como é que ele fica, ó? Já baixou. Então você percebe uma coisa que é interessante também, ó. O Propan 1 é 97, o Propan 2 é 82,5. O Butan 1, opa, por que você fez isso? Não era para fazer isso não, não foi eu que fiz isso não, mas tudo bem, né? Mas é interessante, eu até gostei. Vem pra cá. O Butan, agora eu aprendi a fazer esse negócio aqui, viu? Sem querer eu aprendi a fazer, que eu tinha vontade de fazer isso, eu não sabia, mas agora eu consegui, beleza. O Butan 1 é 117, o Butan 2 é 99,5. Mas o Butan 2 é maior que o Propan 2. Então você percebe que eles continuam seguindo a mesma regra. Agora, mudou a posição da hidroxila, entre eles já muda. Ele nunca vai perguntar assim a você, quem é maior, o Pentan 2 ou o Butan 1? Ele não faz isso. Ele sempre pergunta o Propan 2, o Butan 2, o Hexan 2 e por aí vai. Agora você percebe que quando você tem aqui, ó, Hexan 1 é 157, Hexan 2 é 140, Hexan 3 é 135. Vai se afastando da extremidade, vai diminuindo entre ele mesmo. Todos os Hex, todos os Pent, todos os But, por aí vai. Deu para entender? Quando você trabalha exatamente isso, ó.
Met, et, prop e but vai aumentando consideravelmente. Agora, se você vai comparar propan 1 com propan 2, quem está mais afastado geralmente tem menor temperatura. O 2 é sempre menor do que o 1. Por isso a hidroxila muda essas temperaturas, tá certo? Quer ver outra coisa interessante também? As ramificações, ó. Quando você fala aqui, ó, T-butanol, T-butanol, aí, ó, já é ramificado, ó. Parece butanol, mas não é. Olha a temperatura dele, ó, 83. 83. Isobutanol, mesma fórmula, tudo igual e muda a temperatura, tá vendo? 2-metil-butan-1-ol, já tem 5 carbonos, já aumentou aí, ó, 129. Agora, se você comparar com ele aqui, ó, 3-metil-butan-1-ol, você já vê, ó. E se você comparar o T-butanol com o butanol, você vai ver que o T-butanol é menor, porque os ramificados têm menor temperatura. Esse aí também, ó, a temperatura dele, ó, 112. Então a proporção que vai mudando, você vê. 3-metil-butan-1-ol, 132. Butan-2-ol já se afastou, já é 112. Para poder o cara se ligar. A aula mais completa que você tem é só aqui nesse canal, viu? Ciência em Loco. Hidroxilas. Agora quando você vai para o diol, ou até triol também, né? 1,3-diol. A fórmula é C3, 3 carbonos. Agora ó, a temperatura, ó, 213, amiga. 213. Já é maior do que todo mundo aqui, ó. Já é maior que todos que tem 5, ó. Todo mundo aqui já é maior. Para você ver, por causa da hidroxila. Diol, 2 hidroxilas. Triol. Triol aí ainda, ó. Maior ainda, ó. Bem maior, bem maior. Diol, butano, 4 carbonos. 4 carbonos, ordem de 4, ó. 83, 108. Virou diol, ó para aqui, ó. 207. Ele só compara assim, viu? Só pode comparar entre eles. Entre eles. 1,4 diol. Aí, ó. 230. 230, para você ver. Já tá. E olhe que ela aumentou, porque 1 e 4 já foi para os extremos. 1 e 4 já está nos extremos, já aumenta pra caramba. Então aqui, ó, 104. Pentan, 242. Você vê então que botou a hidroxila, amigão, já vai lá para cima, viu? Lá para cima. Solubilidade, eles têm as ligações de hidrogênio. O álcool tem ligação de hidrogênio. Então o que é que isso quer dizer? Que facilita a solubilidade em água. Mas tem um porém aqui, viu? Metanol, por exemplo, em água é infinita a solubilidade. Nem se mede, ele dissolve completamente. Completamente. Em hexano, porque geralmente o pessoal faz isso, que é porque o álcool ele tem duas partes. Parte polar e parte apolar. Por isso que ele é usado para limpeza. Duas partes ele tem. Chama de anfifílico. Hexano é 3,8. Isso aí é grama por 100 ml de água. Aqui, ó, infinito o etanol nos dois. Propanol, infinito nos dois. Agora veja a partir daqui, ó. O butanol já dissolve 7,9 gramas em 100 ml de água. Aí você já tem aí, ó, o hexano é infinito. O pentanol, 2,2. Já vai aumentando a massa, ele dificulta a solubilidade. E o hexanol, quase nada. Quase nada. Então, quando o cara fala do álcool, ele é solúvel em água? É, mas os pequenos, até 3. De 4 em diante, já dissolve com mais dificuldade. Por quê? Porque aumenta a cadeia. Aumenta a parte apolar. A parte do hidrocarboneto fica maior. É mais difícil dissolver em água, agora dissolve em hexano. Todos eles aqui, ó. T-butanol. Agora, como esse aqui é ramificado, bonitão, ó, ele já é infinito. Já é infinito. Aí já facilita mais a solubilidade. Então, hidroxilas aumenta a solubilidade. Aqui, quando você pega aqui, ó, por exemplo, quando você pega esse cara, propano 1,2 diol, infinito em água. 1,3 diol, infinito em água. O butano, infinito em água. O butano, infinito em água. Botou hidroxila, o pentano. Quando bota 2 hidroxilas, todo dissolve bem em água. Então se liga. Solubilidade do met, et, prop e but infinita. Agora, quando bota 2 hidroxilas, aí praticamente todos eles. Agora só vai até 5, porque é o normal, tá certo? Aula mais completa que você tem, viu? Só aqui mesmo no nosso canal. Densidade. Eles geralmente são menos densos que a água. A densidade da água é de 1 grama por ml, que eu boto 1000 kg por metro cúbico. Mas a partir do fenol já vou mudar essa unidade para você ter familiaridade com as duas. Eu passei os hidrocarbonetos todos falando deles e agora eu vou mudar. Então aqui o nome, metanol. A densidade dele, ó, 786, menor que 1000, menor que a da água. O etanol, 789, já aumenta um pouco. O propanol, 803, mas todo mundo menor que a água, mas eles aumentam entre eles, met, et, prop. Aqui também, ó, butanol, 810.
Pentanol, mais que 810. Hexanol, mais que 814. Então perceba que o aumento da massa aumenta a densidade também, né? Aumenta a densidade dos caras. Então as hidroxilas também aumentam a densidade. Quando você pega aqui, ó, etanodiol, olha a densidade, ó, já é maior do que a da água. Já fica mais densa que a água. Botou duas hidroxilas aí, ó, propan 1,2 diol, já passou da água. 1,3, já passou da água, que a água é bio. Butan 1,3 diol, ó quanto é, ó, já passou da água. Olha aqui, ó. Já passou da água. Aí, ó. Já passou, não passou da água. Por que isso, amigão? Porque depende do volume também, tá certo? Para poder o cara ficar ligado. Então veja que a maioria delas isso acontece. Então se ligar só no pente, porque ele é o único que não obedece essa regra, mas também cai muito pouco. O álcool, na verdade, ele tem duplo caráter, ele é anfótero, mas apesar de que muita gente considera com leve caráter ácido. O oxigênio da hidroxila libera H+, mas no caso do álcool tem muita dificuldade em fazer isso. Agora, sabe por que isso? Por causa do seguinte, ó. Quando você pega um cara como esse, e esse, você tem o álcool chamado de álcool primário, só tem um radical ligado a seu carbono. Na verdade, o carbono ligado à hidroxila só tem um radical. Aqui já são dois, secundário, e aqui já são três, terciário. Qual é o lance disso aqui? O lance é o seguinte, ó. O grande lance é que aqui você tem duas cargas negativas nesse carbono, porque são dois hidrogênios que são positivos, o carbono são dois negativos. Aí você tem uma carga só. A hidroxila, ela se quebra. Então o que acontece? O H+ sai, e aí fica o caráter ácido dele é maior, porque você tem duas cargas negativas. Qual é a tendência dessas cargas negativas tenderem a arrancar o elétron do oxigênio? Para o oxigênio ficar com mais elétrons, ele arranca o elétron do hidrogênio, solta ele e forma o ânion. Por quê? Porque o oxigênio é muito eletronegativo, então a tendência dele não é perder os elétrons para o carbono, e sim ganhar. Só que como ele tem o hidrogênio, que é o pé no saco dele, ele solta o hidrogênio, pega o elétron do hidrogênio, se fortalece e não deixa o carbono roubar os elétrons dele. E aí você tem a liberação do H+, o que eleva o caráter ácido. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, quanto mais carbono, quanto mais hidrogênio ligado ao carbono, mais negativo ele fica. E aí, a hidroxila ligada a esse carbono, a tendência dela é liberar o H+. Se o carbono tem mais hidrogênios, ele fica mais negativo. Ficando mais negativo, a tendência dele é tentar roubar os elétrons do oxigênio, tá certo? Show de bola. Às vezes o álcool tem até isso mesmo, menor acidez do que a da água, né? Então, menor cadeia, ela fica cada vez mais polar, mais polar. Maior cadeia, menos polar. Então, quanto menor for o metanol, por exemplo, ele, dentre os álcoois que nós temos, é o mais ácido, que aqui a gente pode chamar assim, né? Agora, para reagir, é bom você saber isso aqui, ó. Isso aqui é bom você saber. Desidratação intramolecular. Intra quer dizer dentro da cadeia. O que acontece? Você tem aqui um cara como esse. Esse cara é chamado de etanol. Aqui, quando você pega e coloca ácido sulfúrico, nessa temperatura, ele desidrata. Desidratar quer dizer o que, amigo? Tirar a água da molécula. Então ele tira dessa molécula. Ele tira a água vai embora. E você escreve a sobra. O que sobrou foi isso aqui. Isso aqui. Agora veja que abriu valência de um lado e mais dá para enxergar. Valência de um lado e valência do outro. Abriu. Essa valência vai fazer o que, amigão? Ela vai... Não tem ninguém para ligar, porque ela perdeu. Aí ela faz o quê? Ela volta para o lugar. Elas desaparecem e fica a ligação dupla, formando o eteno. Então o que é que isso quer dizer? Eu tenho um álcool, a hidroxila, essa hidroxila aqui, ó, vem atrás do H para formar a água e eu escrevo a sobra. Como aqui só tem uma ligação entre os carbonos, tem que fazer uma dupla para completar a tetravalência dele. Show de bola. A reação inversa. E minha cabeça ficou em cima. É a hidratação. Aí, ó. Hidratação. Ficou em cima da minha cabeça. A reação inversa é a hidratação de gases do crack do petróleo, que a gente já viu lá na aula de petróleo. Se você não viu, vá assistir, porque tá show de bola também. Certo? E aí o cara tem aqui, ó. Regra de Zaitsev. Quem é Zaitsev, amigo? Esse maluco aí. Esse cara aí, ó. Alexander Mikhail Zaitsev. Em 1875... O que é que ele fez aqui? Ó? Ele criou uma regra. Na desidratação de álcool com ácido sulfúrico, o hidrogênio é preferencialmente eliminado do carbono com menos hidrogênio.
Aquelas regrinhas que nós vimos aqui de Markovnikov, efeito Karashi, por aí vai. Só que ela é mais ou menos assim. Imagine que você tem essa estrutura bonita. Aí você coloca nessa estrutura ácido sulfúrico. Pronto, já vai ter que tirar a água. Só que quando você vai tirar a água, essa hidroxila, ela aqui é negativa, ela vai atrás de hidrogênio. Só que naquela reação que nós fizemos a primeira, só tinha um hidrogênio, era fácil, que só tinha um carbono mais ligado. Só que agora você tem que descobrir. Eu vou pegar esse hidrogênio, eu vou pegar esse. Como é que você faz? Bom, o hidrogênio é positivo, carbono fica negativo. O hidrogênio é positivo, carbono negativo. Hidrogênio positivo, carbono negativo. Então esse carbono ficou com 3 cargas negativas, ele está muito eletronegativo. No outro, hidrogênio positivo, carbono negativo. Hidrogênio positivo, carbono negativo. Então o que acontece? Como o carbono ficou aqui, ó, esse carbono ele está menos negativo. E dizer que é menos negativo é a mesma coisa de dizer que ele está mais positivo, entre aspas. O que isso quer dizer? Que então a hidroxila, a tendência dela é atrair esse hidrogênio desse lado. Então ela sempre pega do carbono menos hidrogenado por causa disso. A regra decoreba é assim. Esse carbono tem quantos hidrogênios? Tem 1, 2, 3. Pronto. Esse carbono tem quantos hidrogênios? 1, 2. Então você tira dele porque tem menos. Beleza. Só que a regra certa é como eu expliquei agora. Como é a regra certa, amigo? Você tem que olhar a hidroxila é negativa. Se ela é negativa, ela vai atrás do positivo. Só que o positivo, você vai atrás do carbono menos negativo. Porque o carbono ele fica negativo. Então, o positivo é o menos negativo. Se liga nisso. Aí agora é só colocar água e escrever todo mundo, ó. Todo mundo de novo, repete, 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 repete. Repete aqui, ó. H3C, C, CH, tudo que tem aqui, ó, tudo, sem isso. Aí aqui você perdeu o H e o OH. E agora o que é que você faz? Bom, agora esse aqui vira dupla, para poder o cara ficar ali composto, que era o butan 2-ol, virou but 2-eno. Então, toda vez que você desidrata um álcool, ele vira o oceano correspondente. Qual é a manha? Butan 2-ol, desidratar, vai se transformar em but 2-eno. Ah, pentan 2-ol, pente 2-eno. Ah, e se eu quiser pegar esse aqui, por exemplo, ciclohexanol, ciclohexeno. Todos desse jeito, amigos. Todos, 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 sem exceção. Todos sem exceção, tá certo? Para poder o cara ficar ligado. Já pegou um, já eu estou explicando para ele explicar, mas o cara faz rápido, Repara aqui, ó. Agora você tem 2 hidroxilas. Então, aqui é mais fácil. Porque se botou ácido sulfúrico, essa vem atrás dessa. São 2 águas e a sobra. Escreve todas as sobras. E o que aconteceu? Eu botei ela aqui pretinha. Por que eu botei ela aqui pretinha? Porque essa daqui, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai formar dupla. E aqui formar dupla. Aquelas estruturas vão todas, ó, voltar para o lugar. Aí você tem um alcadinho. Então, quando você pega o butan 2,3-diol, você forma o but 1,3-dieno. Agora já não vale a regra que eu lhe falei para cima. Porque o alcadieno, as duplas, elas vão para a posição... Eu não vou lhe explicar isso porque senão vai confundir. Por que vai confundir? Porque precisa de muita experiência para poder saber isso. Então é melhor você ficar ligado. Ali também é mais fácil, né? Que é só o cara chegar e tirar as hidroxilas, sempre vai ser desse jeito, e bota a dupla para poder completar a tetravalência. E o cara fica de boa, fica tranquilo, fica despreocupado. Todo mundo no lugar. Tem também a oxidação branda, onde você pega, reage com oxigênio nascente em presença de água. O que acontece? Isso aqui, na verdade, se você parar para pensar direitinho, é a mesma coisa de H4O2. H4O2. Por que vai ser isso aqui? Vai ser H4O2, amigão? Não, não é H4O2. É H2O2. Está errado. Isso aqui não é um 4. Isso aqui é um 2. Não sei porque botei 4 aqui. Isso aqui é 2. H2O2. Que é a mesma coisa de 2 hidroxilas. 2 hidroxilas. A mesma coisa. Então você quebra a dupla. Quebra a dupla. Quando quebra a dupla, vai abrir valência de um lado e valência do outro. Está aqui pretinha, bonitinha. Essa valência, que eu botei aqui para poder o cara se ligar, vai formar uma hidroxila de um lado e uma hidroxila do outro. E aí você tem todo mundo no seu devido lugar. Formou o eteno, formou etanodiol. Então, se você observar, se você botou o O com a H2O, ficaram 2 hidroxilas. Quebrou a dupla, jogou uma para o lado e uma para o outro. Rapidinho você faz. Reagir com sódio é beleza. Por que beleza? Porque sódio é um metal. Toda vez que botar metal é legal. Sabe por quê? Porque metal é sempre positivo.
E aí, quando você quebra isso aqui, ó, o hidrogênio é positivo, a outra parte, como a gente viu antes, fica negativa. Então o sódio entra no lugar do H. E aí ele se junta com a parte negativa. Forma o que você chama desse cara aqui, ó. Esse cara com hidrogênio, que é o gás, meio mol dele. E esse cara aqui é o etóxido de sódio. Só repetir direitinho. Agora cuidado, porque saiu H, deixa eu voltar aqui. Saiu H, mas ele fica na forma de H2. Hidrogênio gás, H2. H2. A obtenção do etanol que eu gostaria que você prestasse atenção, porque essa é a parte que cai mais na prova, principalmente do Enem. A hidrólise da sacarose. O que é que acontece aqui? Ó? Sacarose é C12H22O11. E quando você hidrolisa, você joga água. Jogou água, você usa a enzima invertase ou invertase, como muita gente chama. Ela produz isso aqui, ó. Isso aí, na verdade, é C12H24O12, se você somar, né? Os carbonos são iguais, hidrogênio 22 com 2 dá 24, e aí pronto. Se você dividir no meio, isso daqui vai ficar C6H12O6 mais C6H12O6, que é justamente glicose e frutose. Glicose e frutose. Aí você fermenta, você não. A fermentação vai acontecer com isso aqui, ó, com essa enzima, as enzimas da glicose ou da frutose, geralmente glicose. Aí vira isso daqui, ó, etanol, e libera gás carbônico. Gás carbônico. O Enem adora perguntar isso. Isso aí chama de fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica. Então você, a partir do açúcar, por isso que eu comi na cana de açúcar, amigo. A partir do açúcar, sacarose, hidrolisa, glicose e frutose, fermentação alcoólica, libera o gás carbônico, que ele fala de crescimento de massa de pão, que fala de não sei o quê, que fala, o Enem adora perguntar essas coisas, que a gente tem questões resolvidas aí para a gente jogar dura. O subproduto da produção do açúcar, é bom você saber, é a torta de filtro, e no álcool é a vinhaça. Todos os dois, amigão, são descartados de maneira totalmente doida, e aí causa muitos impactos ambientais. Então a torta de filtro e a vinhaça, tem questões sobre isso também do Enem que a gente vai fazer, tem que tomar cuidado com isso aí, tá certo? Usar da maneira correta. E aí, amigos, esse processo tem um grande problema. Qual é? Consome muita água, muita. Por isso que o pessoal está atrás de outros métodos de obtenção para não gastar tanta água. Não quer gastar. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu pensei que era nesse instante, mas não foi. E aí, meus amigos, muito obrigado, valeu, até a próxima. Fui!